Olá pessoal, esse é o canal Simplesmente Matemática, eu sou o professor Marco Luiz Caldeira e a gente vai corrigir mais uma questão da segunda prova de matemática do Enem do ano de 2018. Tá? A questão é 142 do caderno azul. Vamos lá. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F igual a k vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto BMR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Tá? E aqui ele aparece, aqui ele mostra aqui o gráfico dado em relação aos três satélites. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades da força A, FA, FB e FC, da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Ele dá lá as possíveis respostas. Item A, FC igual a FA menor que FB. O B, FA igual a FB menor que FC. O C, o FA menor que FB menor que FC. O D, FA menor que FC menor que FB. E o E, FC menor que FA que é menor que FB. Então está aí o enunciado. Bom, essa é uma questão que vai tratar basicamente conhecimentos de relação entre as grandezas proporcionais, saber se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, e depois você também vai precisar fazer uma análise do gráfico e ter esse conhecimento, essa prática de análise dos gráficos que são dados. Tá? Ele dá lá a fórmula, que é F igual a K vezes M sobre R ao quadrado, e dá aqui o gráfico, onde ele tem lá os três satélites, né? O A, o B e o C, onde o eixo das abscissas representa a massa e o eixo das ordenadas representa o R. Tá? Então, a gente precisa fazer as comparações entre eles e, sabendo que a força é o resultado dessa expressão aqui, saber a partir daí quem tem maior força. Não precisa fazer cálculo, apenas a gente conseguir relacionar uma força com a outra, ver quem é maior que quem ou se é igual a quem. Tá bom? Vamos só relembrar aqui, relembrar diretamente inversamente proporcional, mas na verdade a gente não vai relembrar a teoria não. Vou só fazer um exemplo aqui, tá? Que não precisa ser usado para resolver esse exercício, mas vamos botar dados numéricos aqui nessas grandezas para que você possa, desde que possa entender como é que se comporta a força cada vez que altero as grandezas, principalmente que estão no gráfico lá, que é o R e a massa. Tá? Então, só para a gente relembrar um pouco aqui, vamos ver a situação. Então aqui, só para a gente relembrar aqui, para a gente entender bem esse conceito diretamente proporcional e inversamente proporcional, eu joguei valores aqui, tá? 2 em relação ao K, M em relação à massa, desculpa, 10 em relação à massa, ao M aqui, e 5 em relação ao raio, tá bom? Então repara só, com essa situação aqui eu tenho uma força igual a 20 dividido por 5, que dá igual a 4, tá bom? Então eu vou botar aqui, igual a 4, tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu mexa na massa, então vou aumentar aqui a massa, tá? Então a massa, em vez de ser 10, vai ser 20, tá bom? Se eu fizer isso, eu vou ter 40 dividido por 5, então eu tenho uma força igual a 8. Então, a massa em relação à força, massa e força são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também, tá? Agora, vamos voltar à situação original, 4, né? Então aqui vai ser total 4. Vamos imaginar agora que eu aumente o raio, que o meu raio ao quadrado dê igual a 10, tá? Então estou aumentando aqui o raio, tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, aqui tem 4, então eu vou ter 8 dividido por 10, vou ter 0,8. Então a força fica menor. Então quando eu aumento o raio, eu diminuo a força. Então eles são inversamente proporcionais. Tranquilo? Relembrou? Então agora eu vou fazer agora em relação aqui às forças, tá? E aqui a gente não vai usar números, né? A gente vai usar apenas esse conceito que a gente lembrou aqui, diretamente, inversamente proporcional, tá bom? Então vou deixar só o F aqui. Eu não vou apagar tudo aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, comparar o C, o raio de C, ele é maior que os raios de A e B. E A e B têm os raios iguais, tá? Então, o que acontece? Com isso, eu já posso chegar à seguinte conclusão, que a força de C ela é menor que a força de A e de B, porque o raio é inversamente proporcional
a força, tá? Então de cara aqui eu já vou ter que a força de C é menor que a força de A e que a força de B, tá ok? Agora eu preciso só saber em relação a B quem é maior. Então aqui, o que eu tenho? Que a massa de B é maior que a massa de A. Como a gente viu que as grandezas massa e força são diretamente proporcional, então o que eu vou ter? Que o F de B ele é maior que o F de A, porque a massa é maior, então a força é maior. Tá? Então no final das contas eu vou ter a seguinte situação. O F de C é menor que as duas e F de A é menor que F de B. Então F de C é menor que F de A, que é menor que F de B. Vou escrever isso aqui. Então, o que eu tenho lá? O F de C é menor que o F de A, que é menor que o F de B. Então, a resposta correta é a letra E. Vamos marcar aqui. Então, está lá, letra E, F de C menor que F de A, menor que F de B. Então, uma questão conceitual, sem cálculos, apenas para trabalhar conceito de grandezas proporcional diretamente proporcional, inversamente proporcional e também interpretação do gráfico, tá ok? É isso aí, então até uma próxima aula, até mais.